Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Ricardo, sejam bem-vindos ao Teleeducação. Nós estamos estudando a Constituição do Brasil. E na última aula a gente parou nos litigantes em processo judicial. Então, gente, é assegurado na nossa Constituição aos litigantes em processo judicial, ou seja, aquelas pessoas que ingressam com uma ação judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, ok? O contraditório e a ampla defesa, o princípio da ampla defesa. A ampla defesa nada mais é do que você propor fatos, você poder exercer a sua defesa de forma plena, ok? Com os meios e recursos a elas inerentes. Inclusive, eu posso ingressar com uma ação recursal contra uma decisão em primeira instância. É isso que está querendo dizer esse inciso. Ok, gente? Então, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, isso a gente viu na última aula. Vamos começar um novo assunto. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Bom, gente, o que é civilmente identificado? É aquele indivíduo que é submetido a uma identificação através de equipamentos datiloscópicos, ok? Ele vai lá colocar suas impressões digitais, vai tirar a fotografia, tudo isso vai ser encartado no processo. A identificação do criminal do indivíduo, ela só ocorrerá quando o cidadão ele não estiver identificado de forma civil. Aqui, ó, civilmente identificado. Nós temos uma lei federal em que ela nos traz o que é o civilmente identificado. Em resumo, é aquele indivíduo que está portando um documento com foto emitido por um órgão público, ok? Onde será possível realizar a sua identificação. Se no caso de uma prisão em flagrante delito, o indivíduo não portar um documento, porque a lei não obriga o cidadão a portar um documento. Não temos nenhuma lei que especifica que ele tem que estar andando com o documento. Nós temos alguns crimes, né? Por exemplo, o uso de documento falso, falsidade ideológica, a contravenção penal, que é a recusa de dados sobre a própria identidade, mas nenhuma lei que diz que ele é obrigado a andar com o documento. Então, se ele não estiver civilmente identificado, será submetido à identificação criminal nos termos da lei. Será demitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Então, nós temos um prazo para ingressar com uma ação, né, numa ação pública, condicionada, por exemplo, que está limitada a 6 meses. Para o indivíduo ele representar. Se caso passar esse prazo, ele será admitida aí uma ação privada. Ok, gente? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Nós temos algumas situações, principalmente em inquérito, em que as partes elas são protegidas, né, que é o segredo de justiça nos processos. Então, isso vai acontecer, né, vai restringir a publicidade desse processo quando houver a defesa da intimidade ou até mesmo o interesse social. Tranquilo, gente? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, o que a Constituição traz aqui para nós? Que a prisão, ela é uma exceção. Ninguém será preso. Isso é a forma literal. Ninguém será preso, senão em flagrante delito de crime ou nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Nós tivemos agora recentemente uma alteração no que concerne a pena, eu não digo pena, a uma transgressão militar em que foi impedido de se cumprir a restrição de liberdade. Mas isso é um outro caso. Mas a nossa Constituição ela traz que só pode ser preso ou em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, isso é, os mandados de prisões, e nos casos de transgressão militar, ou nos crimes propriamente militares, definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa, o local onde se encontre, serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, a pessoa por ele indicada. Então, uma vez que o indivíduo ele tem cerceado a sua liberdade em decorrência de um crime que ele cometeu em flagrante delito, ele imediatamente deve ser comunicado, inclusive o local onde ele se encontra, ao juiz competente e à família desse preso, ok? Sob pena, inclusive, de relaxamento dessa prisão, se caso isso não ocorrer. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, o Estado ele garante ao preso alguns direitos que são também fundamentais. Entre eles, no momento da prisão em flagrante, tem que ser cientificado sobre os seus direitos constitucionais, entre os quais permanecer calado. Gente, ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então isso é um direito fundamental. Eu posso ficar calado no momento da prisão, no momento do interrogatório, no processo judicial, é um direito constitucional que me assiste. Eu falo se eu quiser. De repente eu falo alguma coisa e produzo uma prova contra a minha própria pessoa. Então eu tenho esse direito fundamental garantido e expresso na Constituição. Ok? E eu tenho o direito também de ter assistência da minha família e de um advogado. Então, se eu não consigo pagar esse advogado, o Estado é obrigado a acionar a Defensoria Pública. Todos têm direito, lembra, à ampla defesa e ao contraditório. Então, eu tenho um direito fundamental, assistência da família e do advogado. No momento da prisão, quem está realizando essa prisão é obrigado, não tem outra saída a transmitir o seu nome, ou seja, quem é que está realizando a prisão. Eu sou o sargento Ricardo e o senhor está preso por infração ao artigo 121 do Código Penal, homicídio. O senhor tem direito a permanecer calado, o senhor tem direito à assistência da família e do advogado. E reitero, meu nome é Ricardo, sargento da Polícia Militar. Então, se o policial não fizer isso durante a prisão, é caso de relaxamento da prisão. E vou mais longe. A lei de abuso de poder, recentemente, que nasceu recentemente, ela traz que a não cientificação do nome do policial que está realizando a prisão, ou até mesmo de um nome falso, é caso de abuso de poder. Tranquilo, gente? Então isso é um dos direitos fundamentais do preso, principalmente no momento da prisão dele. A prisão ilegal será imediatamente relaxada, é o que eu estou falando. Se eu não cientificar o preso sobre os direitos, ela vai ser imediatamente relaxada pelo juiz, pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantida, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Há pouco tempo atrás nós tivemos a edição de uma lei em que fala exclusivamente sobre a fiança. Então, nos crimes onde a pena superior não for maior que 4 anos, o próprio delegado ele pode arbitrar fiança. Nas penas superiores a 4 anos, o delegado não arbitra fiança, mas o juiz assim pode se entender ser caso de arbitrar essa fiança. Não haverá prisão civil por dívida. Então o Brasil, ele abomina a prisão por dívida. O indivíduo comprou lá numa loja de departamento e não pagou por qualquer motivo, perdeu o emprego, está com uma dificuldade financeira ou até mesmo não quer pagar, ele não pode ser preso por conta disso, gente. Tem outros institutos administrativos que vai alcançar ele. Agora, prisão por dívida, não. O Brasil não aceita esse tipo de situação. Só tem uma exceção, duas no caso. Salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável
de obrigação alimentícia. O indivíduo, ele foi casado, né, o indivíduo, homem ou mulher, foi casado e desse relacionamento teve um filho ou uma filha. E se separaram. Né? A filha ficou com o cônjuge A e o cônjuge B é obrigado, nos termos da lei, a pagar alimentos para aquela criança. E por qualquer motivo ele deixa de pagar esses alimentos, o juiz da vara da família, ele pode decretar a sua prisão, né, por até 30 dias. Então, o responsável pelo inadimplemento voluntário é inexcusável, que não tem outra forma de fazer, de obrigação alimentícia. E também depositário infiel. Tranquilo? Depositário infiel é aquele que recebeu algo da justiça para tomar conta. Né? Ele teve posse daquilo momentânea e depois não devolveu quando foi concitado a tal. Então ele vira um depositário infiel. Somente esses dois casos. No restante, nenhum brasileiro é preso por dívida. Tranquilo? Dívida não, salvo pensão alimentícia, obrigação alimentar e depositário infiel. Tranquilos? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, gente, isso é o primeiro dos remédios constitucionais que a nossa Constituição nos brinda, ok? Então, eu tenho o direito, que a gente já viu, a liberdade de locomoção. Então, quando eu sofrer uma restrição desse direito, ou até mesmo uma ameaça de sofrer uma restrição desse direito, eu posso ingressar com esse documento, com esse habeas corpus. Então, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção. Quando? Por ilegalidade ou abuso de poder. A gente vê bastante aí na mídia julgados, né, de que o indivíduo ele está respondendo um processo e aí ele está na iminência de ser preso através de um decreto de um juiz e ele busca o poder judiciário, geralmente uma instância superior, e solicita um habeas corpus preventivo, porque é aquele que está na iminência de ser preso, de ter a sua liberdade de locomoção cerceada. Então ele pode sim, de acordo com esse remédio constitucional. Tranquilo, gente? Muito bom. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, mandado de segurança é quando eu tenho um direito meu líquido e certo, né, amparado por lei, né, e ele não pode ser, eu não tenho como ingressar com habeas corpus ou alguma coisa, então eu posso ingressar com esse mandado de segurança. Mas, detalhe, quando esse abuso for proveniente de autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. E esse mandado de segurança, né, coletivo, ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso, ele pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, para eu ingressar com esse mandado de segurança, tem que ser através de partido político, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Tranquilo, gente? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e também das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, eu tenho um direito líquido, certo? É um direito meu, só que para eu usufruir desse direito tem que existir uma lei.
E essa lei não existe. Não nasceu essa lei ainda. Então eu ingresso com mandado de injunção para provocar a administração para garantir o exercício dos meus direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Ok, gente? Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, gente, habeas datas é para eu ter acesso a uma informação que o Estado tem de mim e ele não me fornece. Então eu ingresso com esse documento, com esse remédio constitucional. Para conhecer e para retificar dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tranquilo, gente? Qualquer cidadão é legítimo para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, gente, qualquer cidadão é legítimo para ingressar com uma ação, né, uma ação popular, para anular um ato lesivo ao patrimônio público, ou para anular também o patrimônio de uma entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando inclusive, né, o responsável pela ação social, se ele agir de boa fé, né, não agir de má fé, isento de custas judiciais. Tranquilo, gente? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, o indivíduo, é o que eu falei lá nos direito dos presos, né? No direito fundamental dos presos, que ele tem direito a um advogado. Se ele não puder pagar o advogado, se ele comprovar insuficiência de recursos, o Estado aciona a Defensoria Pública, que vai defendê-lo, vai proporcionar o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, é uma obrigação do Estado, estampado na nossa Constituição, de indenizar aquele indivíduo que foi condenado por erro judicial. Acontece no Brasil? Infelizmente, acontece no Brasil. O indivíduo ele é condenado por algo que ele não fez. E durante o decurso do cumprimento daquela pena, ele consegue comprovar que não foi ele. Ele tem que ser solto imediatamente e o Estado tem que indenizar ele por conta desse tempo que ele ficou. E também aquele que é condenado a 10 anos e permaneceu 11, 12 anos por um erro do sistema, ele também tem direito à indenização. Ok, gente? São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei. Então, o que é reconhecidamente pobre, ele tem direito a não pagar o registro civil de nascimento, a certidão de óbito. Então, o início e o término da vida, se ele puder comprovar que ele é pobre, ele não faz esse pagamento. Bom, gente, eu vou terminar por aqui. Na próxima aula a gente continua desta parte. Eu quero dizer para vocês que vocês são muito afortunados por estarem buscando o conhecimento. Não esqueçam, a Constituição ela faz parte da nossa vida. Então, leiam, produzam conhecimento através da leitura. Até a próxima, que Deus os abençoe.